Fala pessoal, tudo bem? Ó, segundo editorial do dia, tá? Esse o do meio-dia que eu tô gravando aqui pra vocês, mais um bate-papo, pra gente tá entendendo tudo que tá acontecendo aí também, né? No Brasil, no mundo, na geopolítica aí. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Antes de mais nada, inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem, tá? É o seguinte, a gente vai começar falando daquela questão da flotilha. Sabe o que é flotilha? Lembra um bando de Zé Ruela? Inclusive tem gente aqui do Brasil também que dizem para vocês que estão indo em missão humanitária para salvar o pessoal de Gaza. Lembra disso? Pois é. Quem salvou não foi turminha de flotilha, como todo mundo já sabia. Não é aquela turminha que Stand of Us, ele diz que é uma instituição israelense, né, israelita. Ela diz que a flotilha era financiada pelo Hamas, pelo grupo terrorista. Agora teve um anúncio de paz e todo mundo em silêncio, não teve um pio da turminha que estava fazendo aquele passeio lá e dizendo que era missão humanitária. Mas olha só, alguns pontos foram expostos aqui e eu queria que vocês prestassem atenção nesses pontos que foram expostos, né, escancarados. Tem um perfil que se chama Fala Israel, em conjunto com Rabino Pesach. Eles fizeram uma publicação dizendo que agora a turma da flotilha tem toda a condição de fazer a ajuda humanitária que eles queriam, porque Israel já saiu, a paz foi declarada e o povo lá ainda está com fome. Será que o povo da flotilha agora vai lá? Pode ter certeza que não. Pessoal, tenho ótimas notícias para Tiago Ávila, Greta Thunberg e companhia. Todo aquele pessoal da flotilha que dizia querer levar ajuda humanitária para Gaza. Bom, a boa notícia é que a partir do dia 14 de outubro, a passagem de Rafah, que faz fronteira do Egito com Gaza, vai voltar a ser aberta. E todo mundo que quiser entrar em Gaza vai poder entrar. Então, é uma ótima oportunidade de vocês todos, em vez de entrarem ilegalmente em Gaza, tentarem furar um bloqueio marítimo legítimo, tentar entrar em zona de guerra ativa, é uma ótima oportunidade de vocês trazerem ajuda legalmente. Então, tá todo mundo esperando para ver vocês pegando um avião pro Egito, bem mais fácil do que andar de barco, né? O caminho todo que vocês fizeram. Peguem um avião, vão pro Egito e entrem em Gaza levando a tão falada ajuda humanitária que vocês queriam levar. Não tem por que não fazer isso. Agora, se vocês não tomarem essa iniciativa, vai ficar mais claro do que nunca que o objetivo nunca foi levar ajuda humanitária e sim caçar likes. Estamos esperando vocês lá em Rafah, dia 14 de outubro. Mas o recadinho é, espera sentado para todo mundo, porque essa gente é mau caráter. Essa gente nunca quis fazer ajuda humanitária. Agora que tá liberado o acesso, eles podem simplesmente ir lá e fazer a sua ajuda. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção. A ONU, né, os Estados-membros da ONU, essa turma da flotilha, o Lula, todo mundo está sendo criticado. Por quê? Porque estão aí regozijando, olha só, o massacre em Gaza. Pois é, a guerra acabou, mas existe outra guerra que ainda está aberta. Você é cristão? Você acredita em Deus, em Jesus Cristo? Pois é, muitos dos nossos irmãos cristãos estão sendo simplesmente assassinados agora. E essa turma da ONU e dos Estados-membros, galerinha democrática da left people, da esquerda, caladinha, caladinha. Matéria do primeiro jornal, né? ONU e Estados-membros são criticados por ignorarem perseguição aos cristãos. O arcebispo Richard Gallagher denuncia na ONU perseguição de milhões, não é um, é dois, milhões de cristãos são assassinados e perseguidos por todo o mundo. E ninguém fala nada. Esse Richard, ele é o representante do Vaticano. E na última sessão da ONU, ele alertou que as liberdades religiosas continuam a ser um dos pilares fundamentais da paz. Ou seja, a chance, a garantia de que você possa ter a sua opção religiosa da forma que você bem entende. Você quer ser budista? Seja. Você quer ser candomblé? Seja. Você quer ser cristão? Seja. Não pode haver guerras em virtude da opção religiosa. Mas que a comunidade internacional, ela parece ignorar, porque falar mal dos outros não pode. Mas atacar e matar cristãos? Tá tudo bem, é liberdade de expressão, não é? A crescente violência contra o grupo religioso mais perseguido do planeta, que são os cristãos.
O Templário de Maria, né, que é um jornal católico, o massacre de cristãos na África e o silêncio total da imprensa e das autoridades. Ô galera da flotilha, vocês querem uma causa humanitária para brigar? Vou falar para vocês. Em nossos dias, cerca de 370 milhões de cristãos estão sob forte perseguição em todo o mundo, especialmente em países comunistas e também países de maioria muçulmana. Olha, são vários atos, massacres de cristãos, principalmente, né? E aí, onde mais tem os massacres é lá na África. Lá na África, os cristãos são tidos como escravos, são levados como escravos, são abusadas as mulheres e são assassinados. Qualquer um que se diz professar a fé cristã. Né? Os contínuos massacres de cristãos na África subsaariana chamam a atenção pelo grau de brutalidade e pelo seguido aumento das vítimas. Simples assim. Em diversos países africanos, as ações das milícias muçulmanas contra cristãos já se arrastam por décadas. Mas podemos citar especialmente o Congo, a Nigéria, o Sudão, a Etiópia, a Uganda, o Marrocos, norte de Moçambique, dentre outros. Somente na Nigéria, foram mortos, só num país, tá? 125 mil cristãos só nos últimos 15 anos, sendo que neste ano de 2025 foram mortos 7 mil pessoas. Por quê? Por serem cristãos, simplesmente por serem cristãos. E aí a grande questão que eu digo para vocês é: e essa turma da flotilha? Por que não vai confrontar as gangues lá da Nigéria, dizendo para eles que eles não podem fazer isso, que isso é um genocídio? Porque se eles forem lá, já era. Vão arrancar o pescocinho deles. Não são democráticos igual Israel, que prende, dá aguinha, dá sombra e água fresca, dá pãozinho e depois manda de volta para casa, não. Lá, eles nem voltam para casa. Eles são enterrados por lá mesmo. E é por isso que essa gente mau caráter não tá nem aí com isso. O Ivan Kleber também fez uma publicação que saiu hoje, tá? Dia 12 de outubro. Finalmente o mundo está percebendo a perseguição aos cristãos, diz artigo de opinião do Washington Post sobre a Nigéria. E o governo brasileiro também está percebendo a perseguição aos cristãos naquele país? Claro que percebe. Só não quer comentar, ou não é verdade? Finalmente o mundo está percebendo a perseguição aos cristãos, diz o título de um artigo de opinião publicado no jornal Washington Post sobre a Nigéria. O artigo é publicado por Robert Royal, que é autor do livro Os Mártires do Novo Milênio, a perseguição global de cristãos no século XXI. Eu, Ivan Kleber, pergunto: o governo brasileiro está percebendo esta perseguição? Afinal, o Brasil assinou acordos com a Nigéria recentemente. O artigo de opinião no Washington Post ainda diz que, abre aspas, a violência contra cristãos justifica a pressão dos Estados Unidos sobre o governo da Nigéria para que tome fortes contramedidas. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é domingo, dia 12 de outubro de 2025. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vocês não entenderam a regra do jogo, né? Mas o que está acontecendo escancaradamente é que o mundo tá vendo no Donald Trump, o mundo do lado certo, tá vendo no Donald Trump a chance, né, de defender os cristãos, de defender o povo que é massacrado por ditaduras. E aí, será que o Donald Trump vai corresponder às expectativas? Nós vamos falar sobre o Maduro aqui também. Vamos lá. O Dom daí, já que nós estamos falando de cristãos, ele deu aqui, vamos dizer assim, um motivo, né? Ele explicou por que os cristãos são absurdamente perseguidos. Aqui no Brasil, só de não gostar da Globo já é suficiente. Dá uma olhada. Vivemos cercados de imagens indecentes, músicas imorais, horrorosas. O Brasil se tornou um lixo musical. Músicas que não valem nada, que só escraviza a mulher, coloca a mulher como objeto de prazer, coloca o sexo como um lazer. Programas que zombam da pureza e das famílias. Uma família que assiste à Rede Globo ou outras televisões da grande mídia não vai encontrar nada de pureza. Vocês só vão ver impureza. O que uma novela da Globo pode ajudar uma pessoa? Nada. Ajuda a levar para o inferno. Porque não serve para nada.
Por isso a gente tem que desligar essas televisões para sempre. Porque elas não trazem a paz para dentro do coração de quem quer ser santo. Mas a alma que ama Nossa Senhora não se conforma com esse mundo podre. Porque sabe que a impureza destrói a alma, a família e a sociedade. Alguém da teologia da libertação pode dizer, isso é um moralismo. Isso é uma besteira pregar sobre isso. Não é não. Isso é da nossa igreja. Está no catecismo da igreja. Está na moral católica. Está no evangelho. Está na tradição da igreja. Nos ensinamentos dos grandes santos e papas da igreja. A pureza. Como é bonito isso. Quando nós temos pessoas que vivem a pureza, elas vivem o tripé das 3 virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Quem não tem pureza de alma não vai fazer bem aos pobres, não vai dar a esmola de coração. E a gente precisa acabar com essa bobagem de pensar que tudo na igreja tem que ser social. Nós temos que voltar para dentro de nós mesmos, como dizia São João Paulo II, na Reconciliatio et Penitência. Nos converter para que a gente possa transformar o mundo. Boa. É por isso, né, que eles odeiam tanto os cristãos, né? É por isso que odeia-se tanto os cristãos. Vamos lá. Tem uma matéria da Júlia Zanata, vai ficar mais ao final aqui. Nós precisamos falar sobre isso aqui, tá? A China promete retaliação caso Trump não recue de tarifa adicional de 100%, tá? Mas que tipo de retaliação a China prepara aqui? O Donald Trump agiu não à toa, tá? Vamos lembrar que a China primeiro, né, ela travou a distribuição, né, a comercialização de terras raras, o que prejudica e muito a economia norte-americana. Então, o Trump deu uma espécie de resposta, né, para a China com essas tarifas adicionais de 100%. O que acontece é que, simplesmente, né, o Donald Trump aumentou essas tarifas, mas não foi à toa, né? A China, né, também procurou essa briga aí. E o Trump, né, ao levantar essa bola aqui, ele tem um plano, e eu vou mostrar para vocês qual é. A China chamou as tarifas do Trump de hipócritas e ameaça a resposta aos Estados Unidos. Não temos medo de brigar. Na sexta-feira, Trump anunciou tarifas de 100% contra produtos chineses por causa de restrições impostas pela China à exportação de elementos ligados às terras raras. E essa terra rara aqui vem chamando muita atenção. Agora, o que me dá medo aqui é quando a China fala que não tem medo de brigar. Qual é o tipo de briga que a China está se referindo, né? Tá falando literalmente só de uma briga comercial, ou esse negócio aqui pode ir para as vias de bala, né? Vias de mísseis, vias de ataques. Espero que não. Abre aspas. Olha o que disse o governo chinês, o representante do governo chinês. Ameaçar impor tarifas altas a qualquer momento não é a forma mais correta de lidar com a China. Nossa posição sobre guerras tarifárias é consistente. Não queremos brigar, mas não temos medo de brigar, disse o ministério. Uma briga da China com o Trump agora é estratégica. O Trump aposta, e isso aí não dá para saber se é real ou se não é real, porque os dados da China são alterados, né, são falseados pelo governo, então ninguém sabe ao certo a projeção econômica da China, se ela está com uma projeção econômica forte ou fraca. Se os Estados Unidos persistirem em agir unilateralmente, a China tomará medidas correspondentes para defender seus direitos e interesses legítimos. A UOL Internacional, por sua vez, né, ela disse que a ação do Trump é só uma ação performática. Ele está querendo pressionar a China, ganhar ali, né, de volta a negociação das terras raras, né, da comercialização das terras raras com a China, e que o Trump está aproveitando isso eleitoralmente. Mas há quem diga que aqui a estratégia é comercial para minar a economia da China. Matéria do UOL. Performática. O que está por trás da nova ofensiva de Trump à China? A decisão veio após a China restringir exportações de minerais estratégicos. Pequim ampliou o controle sobre elementos de metais essenciais para a indústria tecnológica e militar dos Estados Unidos, né? Ou seja, o que o Pequim fez? Ela ampliou o controle, né? Ela disse, não, eu não vou fornecer hoje
a liberação para elementos e metais essenciais para a indústria tecnológica e militar. Isto aqui enfraquece a área militar dos Estados Unidos. Simples assim. Então o Trump viu a China, que hoje controla cerca de 80% do beneficiamento, tá? O Brasil é um dos segundos maiores, né, produtores de terras raras, né, de metais raros, que não são metais preciosos, como muita gente pensa, é diamante? Não, é grafeno e outros, né, produtos aí que são utilizados em condutores, o cobre, por exemplo, que o Chile é um dos grandes produtores. Então, o Brasil é o segundo produtor. A Groenlândia, que os Estados Unidos estão de olho, tem muitos, só que o impacto de retirada dessas terras raras é devastador, degradante para o meio ambiente. Então, o que a China faz? Manda tirar nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, a República das Bananas. O impacto ambiental acontece aqui. A gente viu um impacto muito grande lá em Alagoas, que tem um bairro inteiro afundando também. Vocês viram isso? Então, o que acontece? A China tira dos países, né, subdesenvolvidos como o Brasil, manda para a China beneficia, ganha a grana toda em cima disso e vende semicondutores, vende chips, vende os produtos. Só que ela, que compra do Brasil, por exemplo, não quer vender para os Estados Unidos para que os Estados Unidos utilizem tecnologia e área militar. O Trump ficou pistola, falou, não, peraí, meu filho, não é assim que funciona não, patel de flango, não é assim não, vamos resolver isso. E aí as empresas agora precisam de autorização oficial do Estado para exportar esses insumos, o que foi interpretado por Washington como uma forma de pressão econômica. Entendeu o que foi a regra? Os Estados Unidos querem produzir uma nova arma. A empresa chinesa fala, Xi Jinping, posso vender para o Trump? O governo fala, não pode vender para o homem laranja, tá? Não vai poder vender. E aí o que acontece? O homem laranja ficou pistola e falou, não é assim que funciona não, filho. Vamos resolver esse negócio. Você volta a vender as terras raras. Volta a vender as tecnologias. O Xi Jinping falou, não. Então o Trump falou, não, então tá bom. É direito seu, é soberania sua, não é? Você, como se diz, bebeu água fresca, foi lá e comprou terras raras de vários países, beneficiou, é direito seu, beleza? Tá bom, mas agora se você quiser vender pra cá também, porque eu vou tentar achar outro fornecedor, eu vou cobrar 100% em cima de tudo que você vende pra cá. É direito dos Estados Unidos também, né? Então, lógico, né, que os chineses e nem o resto do mundo, que é baba-ovo de chinês, não pode ficar aí puxando saco também. A ofensiva tem um componente eleitoral, diz um especialista. O Marcos Freitas, que é professor visitante da China Foreign Affairs University, diz que o Trump busca desviar o foco dos problemas domésticos, como o risco de paralisação, né? Que é o shutdown que está acontecendo no governo. Ou seja, a esquerda está ferrando o Donald Trump lá, não aprovando o orçamento. Diferente do Brasil, que o shutdown é porque o Lula gasta demais, lá é porque o Trump cortou gastos, a esquerda não quer que corta gastos, então se não vai cortar gastos, eu não te libera dinheiro nenhum, né? E reafirmou a imagem de protetor da indústria americana. Ou seja, o Trump falou, não, eu tô aqui para proteger a indústria militar e tecnológica americana, o Xi Jinping não vai fazer isso com a gente, não. E aí, o Trump, vendo tudo isso, ele faz, né, tudo muito performático, é por isso que fez com que a bolsa despencasse lá nos Estados Unidos, né? Foi o valor de 2 trilhões de dólares, muito mais do que o Brasil arrecada, foi o que as bolsas perderam. Ele é afetado quando ações do governo ficam paralisadas, o que impacta sobre a inflação e a qualidade de vida e a popularidade dele, explica Freitas. Ele consegue associar a questão da China à deterioração econômica norte-americana e à situação de exploração dos Estados Unidos em razão da competitividade chinesa. Resumindo a historinha aqui, o Trump está fazendo igual o Lula, né? Tá usando narrativas, não, mas a economia deu uma estagnada, que é culpa da China, né? Então o Trump tá fazendo igual o Lula. Do Lula vocês não reclamam, por que o Trump não pode fazer? E aí, por fim, vamos falar sobre El Madurito, né? Olha só, o Maduro entrou no nível desespero total. Por quê? Foi anunciado, né? Se você entrar na CNN e assistir o último vídeo do Lorival Santana, você vai ver o Lorival Santana dizendo o seguinte, olha, o Trump designou o Marco Rubio, né, para definir o que vai fazer com a Venezuela. O Marco Rubio odeia, né? E aí tem outras figuras também do governo Trump
todos detestam o Maduro. E aí tá meio que autorizado por todo, né, o segundo escalão do governo americano, os Estados Unidos entrar e bombardear o exército do Maduro. Só o Trump que não deu mete o pé, tá? Só falta o Trump fazer isso, mas o restante, todo mundo lá do governo americano já é uníssono, falou, Maria Corina já ganhou o prêmio Nobel, a ONU já negou ajuda pro Maduro, o mundo virou as costas pro Maduro, até o Lula parou de falar que o Maduro é amiguinho e homem bom, até o Lula já nem fala mais a palavra Maduro na vida dele, né? Então o que que acontece? Acho que você já tá pronto para chegar lá e, tacar bala, né? Não só nos cartéis de drogas, mas aproveita um momento que o exército do Maduro tá em algum cartel de droga, mata gente do exército e mata gente do cartel de droga numa cartada só. Só falta o Trump falar, vai. Com isso, o Trump espera fazer a mesma coisa que aconteceu lá no Iraque. O que aconteceu lá no Iraque? Quando o Trump simplesmente chegou e atacou o exército iraquiano, mas saiu o general pulando pela janela, cada um para um canto, virou pro Saddam Hussein lá e falou, foda-se, eu não quero nem saber, eu tô fugindo. Todo mundo fugiu para os outros países. Então o que vai ter de general venezuelano indo para Colômbia, para o Brasil, para o raio que o parta, né, e vai deixar o Maduro sozinho, é o que vai acontecer. Isso fez um levante popular, o próprio povo tomou coragem, foi como se os Estados Unidos falassem, olha, povo venezuelano, vai pra rua. Se lá na rua o exército vir contra vocês, eu tô aqui pra retaguarda, viu? E aí o povo tomou coragem, foi lá, derrubou o Saddam Hussein, enforcou o cara e fez aquilo que fez, né? O Maduro tá trincando de medo disso. Não é à toa, né? Não é à toa que o Maduro, né, ofereceu as riquezas da Venezuela para evitar o conflito com os Estados Unidos. Então, o Maduro entrou num nível de desespero tão grande, mas tão grande, que ele simplesmente, né, ofereceu petróleo, terras raras. Trump, pega o que você quiser. Se quiser até me fazer de mulherzinha, faz. Mas eu não quero é sair daqui. Foi o que o Maduro falou. Não deu certo, o Trump falou, dane-se, eu não quero papo. E aí o que aconteceu? O Maduro viu que os Estados Unidos não ia dar apoio para ele, foi atrás de quem? Da ONU. Maduro, matéria do Mário Penon, Maduro busca apoio da ONU, porém terminou isolado. O regime do ditador Nicolás Maduro convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para denunciar um suposto ataque militar, né, estadunidense no Caribe como uma ameaça de invasão. Porém, né, a tentativa saiu ao revés. Em lugar de apoio, a maioria dos membros criticaram a falta de democracia e as violações aos direitos humanos na Venezuela. Representantes, né, respaldaram a Maria Corina Machado e exigiram respeito à vontade popular. Então o Maduro primeiro tentou oferecer tudo, né, pro Trump. O Trump falou, não quero. Depois foi na ONU contra o Trump. A ONU falou, não, filho, dá linha, sai daí, que a Corina é a eleita. E aí, para acabar de lascar, deram o prêmio Nobel para Maria Corina. Quando Oslo, né, da Noruega lá, Oslo, reconheceu o prêmio Nobel para Maria Corina Machado, foi o mesmo que dizer, ela está guerreando contra um ditador. Então, tá na hora dela vencer esse ditador. O prêmio Nobel deu a ela essa blindagem e ela ofereceu o prêmio Nobel e falou, esse prêmio Nobel não deveria ser meu. Deveria ser do Donald Trump. Com isso, ela fez ligações com o Donald Trump. A ONU ficou caladinha quando viu ela fazer isso e falou, parece que o Donald Trump vai agir. Aí vem a TV Pampa aqui, ó. Vencedora do Prêmio Nobel da Paz diz contar com o Trump contra Maduro. E o Trump falou, sim, minha querida, eu estou aqui contigo. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, usou o seu perfil no X para comemorar o Nobel da Paz. Ela dedicou o prêmio ao povo sofredor da Venezuela, mas também ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que a honraria é um incentivo para concluir a tarefa. Concluir a tarefa. Presta atenção nisso. E conquistar a liberdade. Concluir a tarefa é na cara do Maduro, tá? Vocês entenderam muito bem o que ela quer, né? Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump,
o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossas principais aliadas para alcançar a liberdade e a democracia. Dedico esse prêmio ao povo sofredor da Venezuela, mas também ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa, publicou a Maria Corina Machado. Então, o Maduro foi atrás do Trump, ofereceu tudo. O Trump não quis. Foi atrás da ONU, né? Foi atrás da ONU. A ONU disse não. Agora, ordenou novos exercícios militares após o Nobel da Paz concedido à opositora venezuelana. Ou seja, o Maduro entendeu que é inevitável, que a guerra vai acontecer, mandou o exército fazer novos exercícios militares e se diz pronto para a guerra. Matéria do Bruno Giovanni aqui. Maduro ordena mais exercícios militares após Nobel da Paz da opositora. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou nesse sábado o início de novos exercícios militares, em resposta ao deslocamento das forças navais dos Estados Unidos para o sul do Caribe, próximo à costa venezuelana. A decisão ocorre um dia após a líder opositora Maria Corina Machado ser agraciada com o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento à sua atuação política em um contexto de repressão e crise institucional. O que aconteceu, tá? Só para vocês entenderem o quanto isso é importante. O Edmundo Gonçalves, que foi quem ganhou as eleições, ele simplesmente fugiu da Venezuela para a Espanha. A Maria Corina Machado, que é quem deveria correr, ficou inelegível por atentar contra o Estado, por ter dito coisas nas redes sociais, ter feito manifestações. Parece até um caso aqui do Brasil, né? Então, ela, a Maria Corina Machado, ficou correndo o risco de ser morta, ser presa, enquanto o Edmundo Gonçalves foi embora. Ontem, no sábado, o Edmundo Gonçalves entrou num avião e saiu da Espanha para o local incerto e não sabido. Dizem que ele foi para os Estados Unidos. Há quem diga que o Edmundo Gonçalves vai assumir o cargo com 100 dias de apoio do Donald Trump só para realizar novas eleições e colocar a possibilidade da Maria Corina Machado voltar a se candidatar e ser a presidente dos Estados Unidos. Agora você imagina, se a Maria Corina Machado volta a ser presidente, faz uma boa gestão, abre o mercado e o povo volta a investir lá na Venezuela. Aí o jogo, né, fica totalmente... o Trump tá lá para ajudar a Venezuela. Ele quer que a Venezuela cresça, porque acabando a ditadura do Maduro na Venezuela, que, como vocês sabem, vocês lembram do Diosdado Cabello, né? Ou seja, El Pojo? Pois era o general da Venezuela que foi acusado de, liberar milhões e bilhões do dinheiro do narcotráfico para ajudar alguns países, para ajudar alguns partidos políticos de esquerda mundo afora. E aí, eu não vou falar de um partido aqui, porque meu advogado, eu mesmo, não deixo, tá? Mas tem um partido aqui no Brasil, e você vai entrar na Record e falar, Diosdado Cabello, El Poio, mandou dinheiro para o Brasil. E pesquisar na Record. Você vai ver qual foi o partido, qual foi o presidente, ou melhor, a figura desse partido, que ganhou dinheiro do narcotráfico, segundo a denúncia do El Pojo, tá? E aí vocês vão entender que se o Donald Trump elimina o Madurito, a Maria Corina ganha e vai cair gente demais. Vai cair o Petro da Colômbia, tô achando que na terra Tupiniquim vai ter gente que vai cair também, não posso falar, né? Então, assim, o jogo tá ficando interessante de assistir, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Foi um prazer e uma honra estar falando com vocês sobre geopolítica, né? Nosso canal tá indo muito mais para geopolítica, porque o negócio tá tenso, tá todo mundo roendo as unhas para ver o Maduro cair. E depois do Maduro, a fila anda. Quem vai ser o próximo, né? Será que é o da Colômbia? Será que a da Bolívia já caiu, hein? Vocês viram que sofreu impeachment essa semana, tem a ver com o Maduro também, né? Narcotráfico. Quem tá no meio disso tudo? Foro de São Paulo. Quem criou o Foro de São Paulo, hein? Vocês sabem?
né? É uma figura aí do Brasil. Quem criou? Pois é. E aí dizem que esse Foro de São Paulo tá muito vinculado. Aí tem Cuba também, tem Nicarágua. Tá bom de assistir jogo, né? Estamos interessados em ver o que vai rolar, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.